Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Nuvencast, podcast aqui onde a gente fala de drone, tendências e coisas futuras que a gente vai ver no mercado de drones e tecnologias que a gente usa hoje também. Hoje a gente está aqui com dois convidados de peso no podcast e eu vou fazer uma breve introdução e depois a gente parte para o assunto principal, tá? Bom, primeiro eu vou apresentar aqui o Tomazelli, né? Tomazelli é professor em fotogrametria aqui na Unesp, que é a Universidade Paulista. E ele tem uma vasta experiência aí no mercado de drones, então ele vai contribuir bastante aqui com o nosso episódio, né? Depois a gente tem aqui na minha frente o professor Galera. Tá? O professor Galera ele é referência em geodésia aqui no Brasil, no mundo também, né? Seja bem-vindo, Tomazelli, galera. E aqui do meu lado direito, a gente tem aqui o Roberto Rui, que é doutor em cartografia pela Unesp também, Universidade Paulista, e também gerente comercial Latam aqui da Nuvem UAV, também para agregar aqui no podcast. E eu, como vocês já me conhecem, eu sou Alexandre Mainardi, sou atual CEO da Nuvem UAV, estou há 14 anos no mercado de drones e também vou contribuir um pouquinho para o conhecimento. Espero que vocês gostem aqui do que a gente trouxe hoje, porque a gente vai se aprofundar um pouco mais e responder a pergunta que a gente escuta muito, que é topografia com drones. Funciona de verdade? Então, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao podcast. Obrigado. Obrigado. É importante eu frisar que eu fui aluno dos dois, né? O Roberto foi aluno dos dois. É que a gente entrou bem novinho na faculdade, professor. Bem novinho também. O Roberto deu aula também na faculdade. Então, estamos com 3 professores aqui da Unesp, da parte de cartografia. Então, vai ter bastante conteúdo importante aqui para vocês acompanharem, né? Bom, acho que a gente pode começar aqui então o podcast respondendo o título, né, do podcast, né? Primeiro a gente vai fazer a introdução, né, da topografia e perguntar o que é a topografia, afinal. Que a gente escuta falar muito termo, né? Muitas empresas trabalham com topografia com drones, né? E só para a gente fazer o pessoal que está nos assistindo aqui entender o que é topografia. Vocês que respiram esse mundo, né? Quem que pode traduzir para mim o que é topografia, assim, em palavras simples, né? Bom, topografia, se você for olhar o termo mesmo de topografia, é a forma do relevo, né? A topografia se refere à forma, né? Mas, do ponto de vista prático, a gente costuma entender isso como técnicas de levantamento direto, né? Quer dizer, eu vou lá no campo com uma estação total e vou levantar os acidentes geográficos, as construções, estradas, por métodos diretos. Então, quando fala topografia, vem para a nossa mente isso, né? O levantamento direto lá no campo com estação total, né? De pontos que definem lá o relevo e os elementos em cima do relevo. É basicamente isso, né? Normalmente numa região pequena. Né? É, um levantamento pequeno. É uma técnica muito antiga, né? Se vocês forem voltar no passado, né? A história mostra que isso começou lá nos egípcios, né? É a origem, aliás, da geometria. Se você for na Itália, por exemplo, o profissional que faz topografia chama geômetra. Ele não chama topógrafo. Interessante. Então, o levantamento topográfico é o que originou a geometria como ciência. Então, a topografia veio antes da geometria, se olhar a história. E para que foi desenvolvido? Qual que é a história do levantamento? Né? No Egito, se vocês forem ver, né? Tem as cheias do Nilo, né? E quando o rio enche, né, todas as propriedades os limites de propriedade são destruídos. E quando ele baixa, tem que ser reconstruído. E como se faz isso? Com um levantamento, com topografia. No caso, obviamente, antigamente, com trena. Medidas diretas. Né? Medidas diretas. Então, essa é a origem da topografia. Então, se vocês falarem que é um negócio recente, não, é milenar, né? E antecede, inclusive, esses interesses de levantamento para a agricultura, para as propriedades, antecede a matemática que hoje em dia dá suporte. É uma técnica muito antiga, milenar. Algumas técnicas que a gente usa hoje de levantamento, a estação total, também os princípios dela são centenários, né? Então, a gente pode considerar, então, que o objetivo final é você pegar um terreno, né, no mundo real, no mundo físico, né, extrair medidas e passar esse terreno por um papel para registrar isso daí de alguma forma. Medir lá coordenadas, distâncias. Coordenadas, distâncias, né, para você conseguir representar aquele terreno com uma escala real, né, não seja no papel, ou seja no computador, né? Então a gente pode resumir a topografia. Talvez eu colocaria algo aqui que nós trabalhamos aí no passado, quando a Castelo Branco foi expandida até próximo de Ourinhos ali, né? Nessa época então já tinha GPS. E o pessoal queria fazer essa integração de GPS com topografia, né? Para
locar realmente aonde iria correr a rodovia. Então tinha que se fazer um levantamento com GPS e depois integrar com topografia. E para esse caso, o lance do GPS a gente tinha que fazer correções, porque o GPS, quando se faz o levantamento, ele considera o elipsoide, que é o modelo da Terra, da parte geométrica, e na topografia a gente usa um plano. Então, para integrar os dois, a gente tinha que fazer essas correções, né? Para fazer o levantamento local ali. Bacana. Então a topografia dava para fazer, inclusive, antes do GPS, né? Como Exatamente. comentou lá, na os- casa dos egípcios. Os lá. egípcios lá, já era topografia hoje- com Aí treino. você vai misturando técnicas mesmo de posicionamentos. Até que a galera falou. E o pessoal, a gente usa hoje em dia drones para isso. E se você não tiver o conceito por trás, há uma mistura muito grande de modelos e sistemas de referência que o pessoal se perde bastante. Isso é comum. Isso é interessante, porque no passado o cara levantava, o profissional levantava um ponto GPS, vamos falar um ponto GPS num determinado local e outro em outro local. E aí ele fazia uma poligonal topográfica. Não E casava. chegava lá, não fechava. O que é Aí vem isso? alguém Qual com o problema? drone, com outro tipo de levantamento por imagem, não fecha. No caso da Castelo Branco, eu já vi casos de obras assim, por exemplo, de túnel, né? Que começa a construção do túnel, um em cada ponta, e você vai indo até se Um exemplo encontrar, né? bacana disso aqui é lá no Mar da Mancha. No centro. No túnel, túnel, né? embaixo do mar, né? E aí, então, se você tivesse esse erro, na hora que você encontrasse as Agora lá tem rodovias... ia ter algo um interessante deslocamento. aqui. O tempo, nessa época lá, mais ou menos, estava na Inglaterra, eles fizeram o túnel e aí fizeram o nivelamento. Chegaram do outro lado aí concluíram que o Reino Unido estava acima da França. Aí, Sistema de eu nivelamento lembro deles. dessa história aí. Coisas que você só chega à conclusão depois que você faz esse Fizeram uma levantamento, né? brincadeira ali. Nós estamos... Acima da França, né? Bom, o Tomazelli já deu uns exemplos aqui, então, como a topografia era usada, por exemplo, lá no Rio Nilo, né, para refazer os limites quando o Rio Nilo inundava lá e tirava, né? E dentro da topografia, o que a gente consegue fazer? Beleza, eu fui lá, peguei o meu terreno, transcrevi esse terreno para uma folha, para o computador, e eu tenho essa informação. A partir dessa informação, o que eu consigo gerar com isso, né? Já deu exemplo de rodovia, de túnel, né? Do que vocês enxergam, assim, que a gente consegue trabalhar de produto em cima da topografia, né? Porque a topografia, eu vou tirar um raio-x, digamos assim, daquele terreno, né? E vou ter esse produto. Mas eu preciso de uma aplicação para tornar aquele mapa útil, né? E aí, o que vocês veem, assim, onde a topografia, ela auxilia mais, assim, o uso da topografia, né? Em obras de rodovia, em delimitação de terreno, né? Vamos deixar vocês falarem com a experiência de vocês, né? Praticamente Muito, em tudo, né? né? Porque ele a primeira técnica de É. mapeamento foi topográfico. Você não tinha outra técnica, exceto o levantamento direto. Então, os mapas que a gente tem, né? Antes da aerofotogrametria, do GPS, são mapas feitos por topografia, por levantamento direto. Uhum. Rumo, distância. Planejamento de cidade. Cadastro, é a Cadastro. primeira, né? O próprio cadastro, né? Eu tenho outro exemplo aqui que eu lembrei aqui agora, é interessante, a gente vai conversando e eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria, vamos dizer assim, na época da implantação de Palmas. Uhum. E Palmas é norte-sul. Norte-sul, leste-oeste. É alinhadinho, né? Se Azul. você olha do Alinhadinho. mapa, né? Ela é perfeitamente alinhada. Agora, o projeto foi feito numa projeção LTM. Uma projeção LTM. E lá é extremo difuso. O pessoal, quando foi locar topograficamente a cidade, começou alguns lotes caírem no rio. Né? Eu vivi uma experiência Não parecida, depois eu vou dava, né? contar. Aí, na época, nos contactaram para ver o que isso ocorreu. Na realidade, eles fizeram o planejamento lá, o mapeamento, tudo foi norte-sul, LTM, e tiveram que locar o norte. E locaram o norte, UTM. Esqueceram da Que convergência. era né? LTM, então ficou a convergência de 1 minuto e 26. Então teve que fazer essa correção. Então você vê aí a topografia também, em alguns momentos, ela tem que coadunar com o que tem de. Tá de fazendo melhores uma modelos. conexão isso aí, isso é um problema de sistema de projeção, né? Na cartografia. Da cartografia, né? Então faz um gancho com o que a gente estava falando antes dos profissionais saberem o que estão fazendo. Né? Isso é importante, porque você vai ter na topografia, uma série de produtos, uma série de aplicações,
e uma série de formas de aquisição de dados, né? De formas de representar. Então, se não tiver uma convergência entre esses métodos, temos exemplo aí, o professor Galera deu exemplo de projeção, falamos até de sistema de coordenadas, de referências, né? De altitude, né? Para ficar o pessoal entender. Então, são produtos que não vão casar, né? Então, hoje em dia, com o drone, a gente fez uma conexão com o drone. Muitos profissionais acham que vai fazer um levantamento com drone, coletar a imagem e sair gerando produto. Ele não sabe, não tem uma preparação antes. Então é importante se preparar, ter alguns conceitos para poder ter o produto adequado, né? Aplicação adequada. A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com uma ciência que é exata, né? Então, no caso que a galera comentou aí, na hora de exatidão, delimitar aqui os terrenos de Palmas, né? Se você não faz aquele processo com critério, com qualidade do começo ao fim, você acontece esse problema, né? Alguns terrenos vão. Esse que vão você falou do invadir lugares túnel, não é do metrô, aconteceu isso mesmo. Não lembro agora onde que Tem foi. exemplos disso. Tem na exemplos disso, literatura né? aí Eu não de- lembro onde que foi. Eu não lembro também qual túnel que foi, mas eu lembro que eles começaram o túnel dos dois lados, o túnel era embaixo do mar, e no Chamava de final, metrô, eu acho. erraram assim milímetros na hora de encontrar os dois túneis, assim, que é um negócio que é fora de Levantamento série. de túnel é um problema difícil, porque você não tem sinal GNSS Exatamente. e você não tem fechamento. Então, O túnel, Tem que sair na orientação. então você tem. É um exemplo de topografia que o levantamento topográfico muito fino é a melhor solução. Nesse caso, tipo, as técnicas tradicionais, né? Que é realmente o que vai dar o melhor resultado. Então, hoje em dia o pessoal tem usado laser, por exemplo, mas é um exemplo de topografia de altíssima precisão, é levantamento de túneis, levantamento de locação de túneis, né? Você não pode chegar lá e um túnel sai aqui e o outro aqui, 5 metros para lá, né? Então, é um exatamente. outro exemplo bem interessante, né? Bom, então vocês viram aqui as aplicações que a gente tem para trabalhar aqui com a topografia. Os mapas não estão todos prontos, né? Como algumas pessoas pensam, e a gente precisa empregar essas técnicas e ter qualidade no resultado, porque esse resultado vai ser aferido no mundo real. Então, se você errar algum processo, depois vai acontecer alguma coisa errada no mundo real. Então, tem que ser uma ciência exata, né? E agora que a gente falou da parte de topografia, vamos entrar no assunto dos drones, né? Antigamente, como vocês comentaram, por exemplo, para fazer o levantamento de uma área, eu precisava estar fisicamente naquela área, né? Eu precisava andar pelaquela área com GPS de mão, com estação total, para conseguir fazer aquele tipo de levantamento, né? Isso você tinha vários problemas, né? O primeiro era o tempo para poder levantar uma área grande, porque você tinha que caminhar com aquela área. Muitas vezes a área não era acessível, você não conseguia caminhar por aquela área facilmente, né? Então você levava um tempão para poder conseguir fazer o levantamento de uma área. E com o uso dos drones, a gente diminuiu esse tempo e também aumentou, digamos assim, a gama de produtos que você consegue gerar. Porque além da topografia do terreno, você também ganha um registro fotográfico daquela área, né? Então você entrega os mesmos produtos que você entregava com a topografia e você ganha esse registro fotográfico para compor, digamos assim, o seu produto final, né? Então, respondendo ao título do podcast, né? A topografia com drones funciona. É importante a gente lembrar que o drone ele é uma ferramenta, ele não é o final, né? Como o Tomazelli comentou aqui no começo, os egípcios faziam já a topografia e não tinham drone, não existia drone naquela época. Então, o drone ele é esse meio para você chegar no resultado. Ele veio para auxiliar esse processo da topografia, né? Então, na experiência de vocês, né? Topografia com drones, funciona? Deixa o Tomazelli falar que tem bastante experiência. Não depende, né? Depende. Se for bem Depende. feito, né? Igual uma casa, né? Você chama o pedreiro matão, né? Tua casa cai, né? Então, topografia. Então, depende. Vai depender da qualidade que você quer, qual a aplicação. Mas se for feito dentro dos preceitos, com qualidade, sim, vai gerar aquela nuvem de ponto, coordenadas, né? Com uma qualidade compatível com a aplicação, sem dúvida. Não tem a menor dúvida disso. Que nível de acurácia consegue chegar, Tomazelli? Ó, o pessoal consegue hoje com posicionamento com o PPK, que a gente vai descobrir o que é esse tal de PPK daqui a pouco, né? Sem ponto de apoio, numa área pequena, 3 centímetros, 4 centímetros Não de é acurácia. 100, 100, é 100, né? Sem, assim, Ou com um ponto, né? Mas isso aí bem feito, né? Com a técnica... Com a técnica correta, né? Uma área pequena, restrita, você consegue. Então, é centimétrico, né? Não tem grandes problemas.
5, 10 centímetros tranquilo. Ah, preciso de milímetro. Não é Aí com não dá. drone. Uhum. Então você tá falando que se eu fizesse um voo aqui nessa mesa, eu conseguiria determinar a posição dessa garrafa com um erro aí de 3, 4 A centímetros. altura dela, depois, as dimensões nessa faixa. E hoje, com a tecnologia atual, se eu quiser fazer no milímetro, É terrestre. até não consigo, mas é terrestre, né? A gente Consegue. tenta sempre diferenciar e se explicar isso muito, até o professor Galera estava falando agora. Tudo é possível, depende da técnica utilizada e depende do método utilizado. Então, o que a topografia, a galera falou anteriormente lá, a topografia nós conseguimos executar, né, projetos topográficos com precisão, mas geralmente a topografia ela é limitada numa dimensão menor, né? Um espaço menor, porque são métodos bem terrestres e manuais. Quando a gente trouxe o drone para fazer projetos de levantamento topográfico, aéreo, né? O drone, mas antes até as aeronaves tripuladas, enfim. A gente trouxe uma abrangência maior de área para se fazer um levantamento. Por outro lado, ela não chega no nível de detalhamento de um processo topográfico rigoroso. Então, isso que a gente tem. Então, a pessoa está fazendo um projeto de estrada, de construção de estrada, é um nivelamento extremamente rigoroso e confiável, é um nível topográfico. Agora está fazendo um projeto de planejamento de estradas, um projeto de mapeamento urbano, um projeto, um agronegócio. Aí é um projeto que o aéreo, né, o drone no caso, vai trazer uma amplitude, né, uma maior produtividade e até o que você falou antes, uma gama maior de produtos possíveis. Né? Porque você pode, além do georreferenciamento de pontos ali, você pode trazer produtos correlatos, a imagem, um estudo ambiental, estudos de acessos, então, pegando esse caso da rodovia. Então, você traz uma amplitude maior. Mas é importante destacar, você traz uma amplitude maior de produtos, mas a topografia convencional, ela tem um rigor, né, matemático e de precisão maior do que um aéreo, né? Então, o senhor Roberto comentou que a topografia convencional, né, vamos dizer assim, chamar desse termo, era feito para áreas pequenas, né? Então, eu não sei se vocês sabem, mas o Roberto tem no acervo dele, como engenheiro cartógrafo, mapeado o estado da Bahia. É o estado da Bahia, não é uma cidade, é o estado da Bahia. Então, você está falando que com a topografia convencional, esse projeto era inviável. 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 Então, eu teria que ter um exército de topógrafos varrendo o estado na Século Bahia. inteiro. Por um século, né? Só um comentário. Eu acho o seguinte, o mapeamento com imagens, né? Ele tem uma característica. Eu aumento a qualidade, a precisão, a acurácia, aproximando mais do objeto. Então, se eu quiser um levantamento muito detalhado de milímetros com imagens, eu consigo, só que eu vou ter que estar muito perto do objeto. Então, Aí tem não é produtivo, não né? é produtivo. Agora, eu consigo atingir a precisão de milímetros, a acurácia de milímetros, também com aéreo. O que eu comentei dos centímetros, do 3, 5, 10 centímetros, é com o que se faz hoje, né? Com o que se faz hoje, com as técnicas de posicionamento, você consegue chegar nessa faixa, que é muito bom, né? Para a maior parte das aplicações, né? Com certeza. Até eu me recordo até, na época da Unesp, o professor Tomazelli, ele é bem especialista, porque tem uma particularidade da fotogrametria, né, que é você medir a partir das imagens, né, que é a fotogrametria de curta distância. É bem isso. Então, com uma fotogrametria de curta distância, você consegue uma altíssima precisão, né? Então, assim, sempre tem uma técnica mais adequada, depende do propósito, depende da aplicação. Dentro da topografia também nós temos que pensar que tem um nivelamento, determinações de altitudes, que é algo que demanda muita rigor, o cara ter que ser bem treinado quem vai fazer esse nivelamento, né? Muito embora hoje objetiva-se trocar esses nivelamentos com GPS modelo geoidal, mas ainda necessita do topógrafo. Muito embora a gente fala nivelamento geodésico, né? Mas está lá dentro do campo da topografia, né? Que se nivela aí 3 quilômetros por dia, o máximo que... Nossa, é bem baixo. É bem baixo. Né? Bem baixo. Agora, do drone, eu tenho uma curiosidade, assim. Os softwares que o pessoal usa nisso, Tomazelli. Para quê? Para fazer a Para o fotogrametria? processamento, tudo. Cara, eu sei que hoje, planejamento de voo, faz o voo e depois processa
isso tudo? São softwares especialistas? O pessoal está desenvolvendo? Não, você pode usar os softwares tradicionais de fotogrametria, da Leica, da Trimble, né? O Info, né? É o Info, pode, não tem problema nenhum. Você pode escrever o seu programa, tem vários programas Open Access aí que você pode usar. Tem 2 programas que se destacaram, não sei se eu posso mencionar aqui, que é comercial, né? Tem 2 aí que se destacaram, que é o Pixel 4D, que é de um grupo lá de Lausanne, e o Metashape Agsoft, que é russo. Esse russo eu ouvi falar. Que são programas que se caracterizam, eles não são programas para cartografia. Você vai fazer uma área muito grande, mapeamento, eles já não são apropriados, mas para áreas pequenas. E eles se desenvolveram por uma razão, eles investiram muito na automação, que esses programas antigos não tinham, né? Então, achar pontos, fazer a orientação mais eficiente, né? Porque hoje tem uma gama muito grande, né, de profissionais que usam. Exatamente. Eles tal, não são né? especialistas, Não né? são especialistas, né? Profissionais de fotogrametria eram muito especializados, né? Então, o nível de capacitação e de conhecimento que tinha para fazer esse processamento era maior. Então, esses 2 softwares, o Pix4D e o Agisoft, eles conseguiram transformar isso, ou simplificar, ou automatizar isso. É bem automático. Para deixar uma forma mais simples, né? Mas eles tiveram um caminho, viu? Se você olhar a história deles, eles começaram como programas da área de visão computacional. A gente assistiu, né? Eles apresentando. Tá dando tudo errado, né? O Agisoft começou como um TCC dos caras lá em São Petersburgo para fazer reconstrução de curta distância. Era reconstruir essa garrafa. Não era para aéreo. E aí eles deram um salto, investiram muito, né? Contrataram pessoas mais da área, né? Fizeram um grande investimento. E o Pix4D, mesma coisa. Lá Lausanne é um centro, tem a TH de Lausanne, que é muito boa, eles fizeram grandes investimentos lá. Então são 2 softwares muito, muito poderosos. Tem características, a parte geométrica de calibração do Pix4D é melhor que a da Agsoft, o motor de matching do Agsoft é melhor que o da Pix4D, tem essas conversas. Mas 2 são... E o lance foi investir muito em automação, né? Você aprende lá uma sequência e ele se vira sozinho, né? Produz um resultado. Ele dá errado? Dá errado também. Né? Aí o cara que vai fazer a análise tem que ser capaz de ver o resultado e criticar. Por isso que um conhecimento mínimo, né, de fotogrametria, de controle de qualidade, o que é acurácia, o que é sigma posterior, esses troços, tem que ter, né? Uma coisa que senão não dá. A galera ia gostar bastante, que acontece bastante, ele faz o voo, então você tá com GPS, com GNSS, né, embarcado. Então você tá com referência ao elipsoide, né? Que pessoal, é o modelo matemático, né? Uma superfície matemática. E aí depois ele coleta alguns pontos de controle em campo e faz a correção da ondulação geoidal, né? Faz a correção. Aí ele tenta processar tudo junto. Então são 2 modelos incompatíveis aí, né? E dá degrau, Totalmente. né? Isso acontece muito, né? Então a gente já quando vê processamento que dá um degrau, Se a for gente fazer já ligações de voos, né? já Com faz certeza orientação, vai ter. Dá uns buracos lá, Vai né? ter problema, né? Eu lembro quando... Eu não sou cartógrafo, sou cartógrafo por tabela só, né? Quando eu apresentei pro Roberto e pra equipe lá dos cartógrafos, né? O software, né? Na época era o Metashape. Até tinha outro nome, era PhotoScan, né? O PhotoScan. PhotoScan. Eles vieram com isso, eles deram risada, falaram, não, isso aí não funciona, não, isso aí não é assim que faz, não é assim que funciona, né? E na época vocês usavam o Info, né? Acho que para processar voo, né? E hoje até eu uso uma frase que o Info, para você usar ele, a mágica tava na coleta, né? Você tinha que ter uma coleta perfeita, a entrada de dados tinha que ser perfeita para você conseguir gerar um produto que você conseguisse usar depois. No caso do PhotoScan, do Metashape hoje, a mágica tá no processamento, né? Se eu pegar o celular e sair tirando fotos aleatórias dessa sala aqui e jogar lá, ele vai reconstituir essa sala aqui. Houve uma evolução, né, bem, de melhorias e também evolução tecnológica. Uma das coisas que é importante é o seguinte, o Info vem da fotogrametria antiga, onde você fazia fotos, você fazia o mínimo possível que você podia, porque tem um custo você fazer uma foto de filme, né? Sim, então você fazia com 60% de superposição longitudinal e 30% lateral. Uhum. E hoje, com a coleta digital, você pode ostentar, né? Então o pessoal faz com 80%. 100%. Você faz. E aí a sobreposição. densidade faz diferença nesses algoritmos, que eles vêm daqueles algoritmos de Structure from Motion, né? Então, com alta superposição. Por isso que eles funcionam. Muita redundância. Né? Muita redundância, foi- exatamente. E outra, tem a posição. Então, tem muita tecnologia que apareceu recente, uma câmera digital, o GPS, né? Você tem
no EXIF lá tem uma coordenada que facilita localizar. Então eles se aproveitaram disso, que não tinha, né? A gente não tinha nada não disso. tinha Quando nada você ia fazer um bloco fotogramétrico, né? Uhum. Então o Info, dentro, que é um software que começou a ser desenvolvido lá na década de 90, dentro desse contexto ele se virava bem, né? E Sim. óbvio, mas o que você falou, a coleta tinha que ser muito parametrizada. E hoje não, como você coleta uma densidade muito grande, você ainda pode jogar fora umas imagens que não deu certo e tal, né? Ele mesmo joga sozinho sem você saber, né? Isso. É. Então é assim, o quente desses caras é a automação. Realmente eles... Mas é bem isso, ela falou, é redundância de informações. Hoje em dia você não tem mais essa preocupação com quantidade de fotografias, né? Você pode... Então, você Mas tem- aí também o grande importância disso tudo é ter o GNSS É. embarcado. Também uma estação de referência lá que você vai ter muita controle, né? Pra você garantir a precisão de entrada de dados pra É. você ter um produto depois, né? Era legal até utilizava, o... né? E a navegação, a questão da navegação, que é uma coisa fundamental nos drones, aí no advento dos drones, foi a possibilidade de você ter o GNSS para navegar, não só para posicionar, né? Era legal Então, até aproveitar quando- o galera, até fazendo um parênteses aqui pro pessoal que nos acompanha, era essa diferença mesmo, essas terminologias, apesar de ser uma coisa que figurou uma rotina ali, a diferenciação do GPS e do GNSS, né? Entre um sistema particular e o global, né? Acho que até junto com a navegação mesmo, né? Porque o pessoal acha que GPS é tudo ali, né? Então não é, né? Isso é bastante comum aí, o pessoal. Todo mundo fala, tem um GPS de navegação aqui, por exemplo, no próprio celular, né? Mas o GPS é o que veio primeiro, né? Desenvolvido pelos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, nessa época estava no meu doutorado na Inglaterra, o pessoal falava, quem copiou de quem, né? Os russos ou a União Soviética dos Estados Unidos ou vice-versa. E os sistemas são bastante parecidos, mas na época quem entrou no mercado mesmo foi o GPS. GPS. O GLONASS, então, ele foi declarado operacional também. Aí surgiram nessa época vários equipamentos capazes de rastrear os dois sistemas, né? Mas depois teve aquela queda da União Soviética, os satélites GLONASS de 24 foram para 7 em algum momento. Uhum. Mas depois voltou novamente, né? E em algum momento surge, então, essa denominação de GNSS, Global Navigation Satellite System, que usar a navegação por satélite para a navegação aérea de todos os sentidos, né? E o GPS dos Estados Unidos, ele tinha o domínio. A Europa não quis ficar para trás, ficar dependendo de outro sistema. Aí eles propuseram o desenvolvimento do Galileu. E quando propuseram o desenvolvimento do Galileu, os americanos foram atrás de melhorar o GPS, e que está ocorrendo até hoje. Uhum. E, bom, aí tinha GPS, GLONASS, Galileu, ninguém esperava mais nada. Quando vem a China... O chinês, né? Eu estava numa conferência em Toulouse, quando a primeira vez que eu vi alguém apresentando o Beidou Compass. Uhum. E quem era o chair fazendo essa? Era o Vidal Askenazi, que foi o meu orientador quando fiz o doutorado lá na Inglaterra. E ele realmente fez perguntas difíceis lá para os chineses. Então, hoje, o GNSS, então, são esses 4 sistemas, mas não só, também tem os sistemas de aumento que a gente fala, que é o SBAS, né? Satellite Base Augmentation System, que são tem satélites geoestacionários que eles transmitem correções, né? Para que se possa melhorar o posicionamento. Já tem alguns receptores GNSS que recebem as correções via satélite, tá? Uhum. E isso avançou de tal forma que o objetivo hoje é que toda navegação aérea seja usando o GNSS. Desde taxiamento no aeroporto, eles say gate to gate, né? Do portão da onde você embarca até onde você desembarca. Uhum.
Mas aí que é interessante, não sei se vale a pena aqui falar, na nossa região, baixas latitudes, isso tem uma problemática muito grande, que é um efeito natural que ocorre na ionosfera, que é uma camada acima de 50 quilômetros, onde alguns efeitos ocorrem aqui, que o sinal GNSS não funciona de forma adequada em algum momento do dia, ou depende, tem aí toda uma sazonalidade nisto, né? Ele chega degradado aqui e você não consegue usar essa informação com... Exatamente. com Nós precisão. estamos aí num projeto que o Tomazelli comentou, né? O INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, pesquisando isso. Na realidade, querendo entender o assunto, quiçá conseguir mitigar. Era essa a razão que eu cheguei atrasado aqui hoje, que nós estávamos discutindo Justificável, com alguma certeza. coisa sobre isso. Mas é problemático aqui. Em alguns locais do mundo já tem certificado o uso do GNSS para pouso de aeronaves no aeroporto. Usando o sistema que chama GBAS. Aí eu falei do SBAS, que é Satellite, e o GBAS é Ground Base. Correções a partir do solo. Você coloca algumas estações de referência no aeroporto, próximo do aeroporto. Então, tem vários aeroportos no mundo que já tem isso certificado. Aqui no Brasil, no aeroporto do Galeão, foi instalado um sistema GBAS em 2001, 2002. Nós tivemos a oportunidade, o professor Paulo Camargo foi participar de algumas reuniões e até hoje isso não foi certificado. Verdade, não Porque tá funcional? nós falamos aqui de exatidão, né? Precisão, mas aí entra o grande lance da integridade. Você tem que garantir que 100% do tempo. aquilo está funcionando. Exatamente, que você vai colocar um avião obedecendo aquelas E coordenadas. até hoje não Isso que eu ia comentar Foi depois, galera. certificado, né, para uso no Brasil. Então, para um avião, tudo bem, tá cheio de gente lá, o negócio cai, é complicado, né? Mas para um drone. Um drone... O drone cai é um cai também. prejuízo, cai também, né? Mas a pergunta é essa: que a navegação de drones, né? Quer dizer, tem um horário que você tem que evitar navegar com drone, porque o sinal vai ficar muito maluco. Porque tem isso, né? Tem. O drone perde lá o sinal de navegação e ele, dependendo do autopilot lá, né? Ele pode ficar maluco, né? Dependendo da situação. Tem alguns que ele volta para O nosso casa. drone tem recurso de segurança, né, Isso, Alexandre? Que ele volta. Mas é isso, né? Tem um momento específico que o cara que usa drone tem que evitar, porque vai ter algum problema com cintilação e... Ou não tem isso conhecido. Ou né? não. Nesse nível de drone, que não tem uma Então, precisão tão grande, né? É só evitar o horário. Porque aí é interessante, a cintilação ela tem sua assinatura falando quando ela ocorre, né? Após o pôr do sol. De Após o pôr do setembro a março. Setembro a março após o pôr do sol. É um horário bom para não voar com drone. Para nós aqui, né? Para nós aqui. Depende da localização Setembro a sua. março, normalmente. E tem também aí o ciclo solar. Então vocês vão ver agora, 2025 é o máximo do próximo ciclo solar, que é o 25. Então as coisas vão piorar agora, tá? Aí nesse aspecto, né, um outro assunto que nós estamos envolvidos é sobre veículos autônomos, que aí usa GNSS fortemente. Sim. Lá, por exemplo, na Vale, eles têm os caminhões autônomos para transportar minério. É muito bacana. Eles, novembro, a cada dia, 2h30 por dia, paravam os caminhões devido a problema da ionosfera. Agora eu vou defender o meu. Agora eu vou defender o meu. Agora Que vai- não precisa. Podia fazer navegação imagem. visual, viu? Por imagem. Imagem, É igual né? o Tesla. Então, Tesla. tem isso ainda. né? Podia fazer navegação visual, né? Os dois Estão combinados. parando à toa, né? Vocês já ouviram falar do eVTOL? Sim, sim. Sim, sim. Isso daí é outro problema que vai ter, porque em São Paulo vai ter muito desses veículos e vai usar basicamente após o pôr do sol. no Exatamente, final do a hora. É o dia, que eu tava né? pensando. Vai quer ser dizer a que hora vai que ser a vai hora ter pior, né? muita E aí, o que tem de cintilação e o que tem de ionosférica. navegação aí, Aí- complementar? Tudo, né? Não, eu sei. Mas complementar não sei. Como... Aí, Mas navegação o que se fala inercial, hoje visual, né? porque é o posicionamento vertical, né? Posicionamento vertical. E normalmente, isso, eu diria que a maior demanda é após o pôr do sol, de manhã e após o pôr do sol.
A gente tem Nós hoje... participamos lá no Drone Show, teve uma sessão sobre isso. Uhum. E todo mundo estava preocupado com a meteorologia, mas não com a ionosfera. É que a meteorologia é o que eles enxergam, né? A ionosfera não dá Mas pra a enxergar. né? Então, a ionosfera aí está dentro do contexto que se fala hoje Space Weather, né? Seria uma Clima previsão, espacial, clima espacial, né? né? Que é algo aí que hoje até a ONU, como que ela diz, soltou uma resolução que todos os países têm que ter um instituto de clima espacial, algo nesse sentido. Só para explicar para quem não está entendendo os termos, né? Essa ionosfera é uma camada na Terra que o sinal, quando sai dos satélites da GNSS, tem que atravessar. E atravessar dessa camada pode induzir erros, né? E pode deslocar o posicionamento real ali daquela Na peça. realidade, o sinal pode até ser perdido. Pode até ser né? perdido. Perde né? o sinal. Perde o sinal, perde o crítico, né? posicionamento. E né? o que é interessante nisso que a nossa região aqui é uma das mais afetadas no mundo. Olha só que interessante. Pobre não tem vez mesmo. Então, todo mundo quer fazer testes, né, aqui na nossa região. Hoje a gente tem os drones, eles usam uma fusão, né, de sensores para tentar corrigir essa espécie de posicionamento, porque a pessoa que não tem noção de como funciona o sistema de posicionamento, ela acha que é mágica, né? O meu drone ele fica parado no ar, né? Até já vi vários vídeos, né? O pessoal, por exemplo, vou filmar um cruzeiro no drone, né? Ele tá acostumado a levantar o drone aqui e o drone fica parado, depois ele pilota, né? O cara tava num cruzeiro, ele levantou o drone e o drone fez o que ele faz de melhor, que foi ficar parado. Só que o cruzeiro estava em deslocamento. E o drone foi ficando parado, o cruzeiro foi andando até que ele bateu no cruzeiro. Então a pessoa não tem essa noção do que é o sistema, né, de GNSS. Né? Então a gente tem, por exemplo, o drone faz uma fusão. Quando ele decola, esses drones mais modernos, né? Quando ele decola, ele tira uma foto da onde ele decolou. Então, se você estava usando essa mesa, por exemplo, ele tira essa foto e registra. Na hora que ele volta, ele usa o sistema GNSS para chegar no mesmo local ali, né? Próximo dali. E depois ele abre a foto antiga e compara com a foto nova e ele alinha a posição dele baseado em imagem. Isso, chama fotogrametria. Chama fotogrametria. Então, ele alinha o pouso dele baseado em imagem, né? Então, a gente tem uma confusão que acontece bastante, né, da nossa área, que é como o produto final, você consegue determinar a posição dessa garrafa com centímetros, às vezes o operador acha que o drone também voa com centímetros. Né? Então, isso não é verdade. Às vezes ele decola de um espaço de 1 por 1, na hora que volta, o drone volta com um erro ali de 1,5 metro. É a navegação, né? De navegação. Né? Deixa eu fazer uma brincadeira, Santo. Quer dizer que a navegação por GPS era meio grosseira. Aí você refina com fotogrametria. Refina com fotogrametria. Vai criar um embate agora aí, vai criar um embate. Então vamos agora falar um pouco mais. Mas precisa de ver, aqui não está usando o que se tem mais simples do GPS. Que é o posicionamento por pontos simples. Os drones... Para navegação, né? Exatamente. Para navegação, os drones usam o que tem mais de, vamos dizer, rudimentar aí. No GNSS, que é o código CA, que é o mais simples. Então, ele vai te dar uma posição instantânea, 95% de probabilidade, da ordem de 10 metros, né? 10 metros. Olha só. Apesar que é melhor, mas a nível de 95% você tem que chegar e falar 10 metros, né? Ele chega melhor. Mas, hoje, já tem a possibilidade, se você tiver como receber correções. Não é correção do RTK, de você botar uma estação base e mandar via rádio, né? Que aí você faz o posicionamento relativo RTK, que é Real Time Kinematics, né? Mas isso daí dá para fazer em tempo real. Mas hoje é factível de fazer sem a estação base. Direto na aeronave, é o que se chama PPP. Que é posicionamento por ponto preciso. E aqui, ainda há pouco, nós falamos do PPK, né? O PPP... Isso é uma coisa que todo mundo pergunta, Alexandre. O PPK é um... de PPK, né? O PPK é um pós... Você faz um pós-processamento de uma coleta de dados que foi relativo. Você tem uma estação base e o drone que voou. Aí depois você coleta, você tem esses dados em mãos e faz o processamento. Aí você pode brincar muito, né?
e fazer isso Então, ele tá melhorar. explicando pro pessoal, professor, até o PPK versus RTK, né? Isso é uma questão, né, que sempre há uma dúvida pro pessoal. Então, até a gente estava brincando antes aqui, pessoal, que até o professor Galera Tomazelli, que da onde que surgiu esse termo PPK, né? Até uma tarefa nossa depois, achar essa origem, né, dessa Mas palavra. foi na indústria, não é no segmento científico, né? Se olhar nos Eu artigos, isso foi na também, própria tanto que indústria. aqui, Uhum. quando eu até brinquei, porque eu sempre ouço Foi indústria. PPK. Que é isso? Nos livros de geodésia, de posicionamento, não aparece, né? Eu acho que agora nós estamos escrevendo um livro aí, nós vamos botar lá. PPK Aliás, o livro é interessante, explicado. porque assim, vou perguntar aqui pro Alexandre, quando a gente começou a conhecer o Alexandre, a gente falou no primeiro, qual foi o primeiro livro que a gente deu pra você ler, né? Foi o livro do Galera. Cara, eu eu vinha de- progrediu, né? Ele chegou pra aqui, ó. Brincadeira, hein? Eu vinha de 5 em 5 minutos e fazia uma pergunta idiota, né? No meio de 5 cartógrafos. Tal de né? elipsoide. Aí, E o aí, geóide? aí eles cansaram de falar e falou: ó, todas as respostas que você tá procurando tá Tá nesse aqui nesse livro aqui, livro, ó. né? Tá. O livro Vai tá- pra casa, estuda, depois você Ele volta. veio da área de robótica, o primeiro livro que a gente deu pra ele foi o livro do Galera, né? É verdade. E aí, então, e o PPK, na verdade, é um posicionamento relativo, né? Então, É um posicionamento relativo. Você tem uma estação base que fica coletando os dados. Poderia ser uma estação da RBMC, Sim. se você Uhum. estiver próximo, você nem teria que instalar. Porque se você for instalar uma estação próximo da área que você vai voar, você tem que determinar a coordenada Sim. daquela, Uhum. para referenciar o sistema geodésico brasileiro, né? uhum. Aí você teria que ter um tempo razoável ali Dependendo da distância de que você tiver coleta da... de dados Ah. e amarrar a gente fala amarrar, né? Mas é conectar com o sistema geodésico brasileiro. Tendo os dados em mãos, você depois faz o pós-processamento, que é cinemático, né? Em inglês, kinematic. Uhum. É, que é por isso que vem do PPK, né? Que é o... Aí o pós-processo RTK, incremental. o que ocorre? E os dados sendo coletados nessa estação base são enviados Em tempo real, né? em tempo real Pro e lá cinemático. é processado. Então a gente tá falando aqui de Processa 3... lá na aeronave. A aeronave Processa tem na que ter aeronave. um sistema de... é algo bem sofisticado, que tem que solucionar ambiguidade. Já Em ambos os casos, você tem processamento um mais- E aí receptor, você né? chega a nível centimétrico em tempo real. É. Então a gente tá falando de três técnicas de coletar esses dados, né? A primeira seria usando só o sistema GNSS embarcado no drone. Isso, que Uma a gente navegação? chama que é autônomo, navegação? sistema autônomo. Aí você pode fazer o Fala. posicionamento por ponto preciso. Sistema autônomo. E coletar os dados, né? Porque se o Os dados receptor que brutos. estiver Exatamente. a bordo ter capacidade de coletar De coletar os dados brutos. né? pseudodistância. Não só coletar os dados brutos, mas dentro dos brutos tem que ter pseudodistância e fase da onda portadora. Uhum. Coletar nas duas frequências. Não é um receptor provavelmente. simples, né? Não é um receptor assim tão simples. Então a gente tem essa técnica, né? Ele somente com o receptor. Depois a gente tem o PPK, que eu logo essas informações na base, uma base plantada no solo e também no drone, né? No rover. E depois eu faço a correção, né? No pós-processamento. E a gente tem o RTK, que é o envio dessa correção em tempo real para as Então duas tem mais aeronaves, uma, né? quatro. Quarto. Agora tem o quarto. PPP. PPP, ó. Essa é uma Isso que eu não tendência, né? complementei. Se você tiver conexão com a internet, você tem como receber correções que é factível de você ter resultados com nível de precisão, ou vou falar nível de qualidade, similar ao RTK. Então, galera, mas aí vem uma pergunta. Isso não é RTK? Só que Não, ao invés é- de uma base, está recebendo as correções. É PPP. Por satélite. Você não é correções de uma base. Sim, É correções da correção, trajetória, da órbita. Não, né? é uma correção. Essa correção ela vem baseada numa rede, entende? E essas correções vêm de forma que você faz PPP, não é RTK. Isso é a rede N-Trip ou não tem nada a ver? O N-Trip você faz RTK, né? O N-Trip seria um RTK usando a internet, né? Pra fazer- Tem-se o IGS, que é algo fantástico, que eu diria que é o International GNSS Service, e sem fins lucrativos, tá?
várias universidades, instituições no mundo que mantêm isso, inclusive nós aqui na Unesp fazemos parte, o IBGE, várias organizações no mundo, liderada aí pelo JPL, pelo GKZ da Alemanha, tem vários institutos, vários órgãos aí, né? Uhum. E eles estabeleceram um projeto piloto chamado IGS-RT, IGS Real Time, e que essas correções estão aqui disponíveis para os usuários. E você Olha. pode receber essas correções, e se o seu receptor tiver capacidade, o software, vamos dizer, basicamente o software, tiver capacidade de aplicar essas correções, você faz isto. Então eu teria a capacidade de receber essa correção no mesmo receptor que eu recebo os sinais de Exatamente. NSS. Precisa de uma conexão. Precisa da conexão. No caso é a internet, né? Uma É uma internet. conexão e tá lá registrado no IGS, né? Então nós estamos falando resumidamente aqui, até para o pessoal entender, vamos falar até da quarta que entrou agora. É algo Quarta, que está para chegar. está para chegar, isso é uma novidade. Você fica tiçando a lombriga do pessoal e não funciona. Já testamos algumas Porque a coisas. gente, né? até para explicar para o pessoal. Então a gente tem a navegação do drone, que é um receptor relativamente simples, né, que vai embarcado, que vai dar uma precisão, né, depois para usar com as imagens, uma precisão mediana, né, estamos falando na casa aí de 3, 4 metros, 5 10 metros. metros. Nós temos aí o PPK, que nada mais é do que um posicionamento relativo, Isso. né, Pós-processado. 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 E o RTK, que também é um posicionamento relativo, mas em tempo real. Então, para o pessoal entender o PPK e o RTK, ambos você tem o receptor, que está funcionando em modo cinemático, né, um rover, Teria que estar embarcado no drone, que né? está embarcado Tem no uma drone, base. uma base fixa em solo, que está recebendo correções e está tendo as suas coordenadas determinadas a partir de uma rede. E no caso do PPK, os dados são gravados, levados para escritório, um processamento simples, você tem as imagens georreferenciadas. No caso do RTK, a base está enviando correções em tempo real para o rover e você tem a imagem georreferenciada dita em tempo real. E essa novidade até que o professor Galera está trazendo, seria uma navegação, um PPP, posicionamento do ponto preciso, com correções recebidas via uma conexão. Acho que seria legal comentar sobre a base. Não é qualquer receptor que você põe na base, né, galera? Acho que é importante sim, colocar isso aí. Tem que ser um receptor L1, L2, né? Se for RTK, tem que ter um rádio. Lá o rover também tem que ter um rádio. Isso acontece É a bastante. mesma- No a caso do mesma RTK, tem muita perda de conexão também, né? Tem a questão da conexão. Então, quando você está num ambiente não controlado, né? Porque numa topografia chamada, vai ficar até meio estranho, uma topografia terrestre, né? Mas uma topografia Sem onde- drones. sem drones, né? Uma topografia terrestre é estranho, né? Você tem ali uma curta distância, né? E uma velocidade, enfim, uma operação ali mais controlada. Quando você está no ambiente aéreo, você tem várias interferências que podem acontecer, né? Ou seja, vegetação, morro, montanhas, ambiente urbano, que faz atenuar o sinal no caso do RTK, né? Deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu só fazer um comentário. Você consegue transferir as correções RTK via telemetria do drone? Sim, Isso é consegue. uma pergunta aí. Consegue, mas por que a gente não faz isso? Consegue, mas não faz. A gente, se você olhar no nosso material de marketing, até vai estar escrito PPK/RTK. Porém, o nosso equipamento ele só funciona com PPK. O porquê? Nosso receptor tem tudo para funcionar com RTK, consigo transferir a correção Fazer as transferências via a telemetria. Né? Só que acontece que é normal você perder telemetria durante um voo de longa distância por alguns segundos. Às vezes você nem percebe isso. Quando você perde essa telemetria, você acaba estragando a solução. Aquele pedaço ficou sem a correção, aí no fim você tem que fazer um processamento híbrido, PPK. E aí ficava uma solução que não era sempre igual, vamos dizer assim. Então o que a gente faz hoje é o PPK, aí a gente economiza essa banda, né, de transmitir via telemetria as correções e depois faz o pós-processado, né? Até ia perguntar para vocês, dessas técnicas que a gente falou, o resultado. Tem diferença de resultado? Isso é com o João Francisco. O RTK, técnica de RTK, técnica usando o PPK, o resultado, eu consigo chegar no mesmo resultado? Se você receber, como acho que dentro do que você falou, se você receber as correções, né, inevitavelmente serão. É que no PPK, pós-processado, você pode ainda fazer algumas. Um algoritmo de suavização, algo né? melhor, né?
Mas veja bem, quando a gente fala PPP, ainda vou botar mais uns nomes aqui, posso? Claro, claro. Tem PPP. Os nomes que se fala, PPP-AR, que é PPP com Ambiguity Resolution. E como aparece também aí na literatura, PPP-RTK. Sim, é isso aí, tem bastante. Porque o RTK, a gente fala RTK, Real Time Kinematic, não parece que é relativo, né? Uhum. É pelo fato de ser tempo real, né? Então também tem o PPP-RTK, PPP-RTK, que recebe essas correções e tentam solucionar a ambiguidade. Uhum. Aí todo mundo, é interessante também você ver as pessoas falar, o PPP é legal porque você só precisa de um receptor. O usuário precisa só de um. Uhum. Mas quem está fornecendo o serviço, tipo o IGS, ele precisa de uma rede para calcular o erro da órbita do satélite. Ele transmite o erro da órbita do satélite, o erro do relógio e algum modelo de troposfera. E tem aí agora, em função dessas problemáticas da ionosfera, alguns sistemas aí também que transmite correções da ionosfera. Num algoritmo que é chamado SSR, State Space Representation. Porque o RTK ele manda uma correção que mistura tudo, né? Órbita, troposfera e ionosfera. No SSR, ele manda cada correção separadamente. Órbita, clock, ionosfera, troposfera. E é isso que está vindo. Então, a gente fala, mas vai demorar. Eu acho que não demora muito, não. Isso daí já está Vai ser novidade. batendo na porta. Aí. Essas correções seria possível enviar por satélite? Já existe algum serviço, né? Da Trimble, né? Que você não só a envia Trimble, tem outros que tem também, né? A Trimble tem o RTX. Então, aí para quem... Fugro tem, John Deere. Para quem usa drone, né? O que mudaria? Você conseguiria essa precisão centimétrica, né? Sem precisar de nada na base. Em tempo real. Né? Em tempo real. Então, simplesmente você ligaria o seu drone e ele teria um posicionamento ali em tempo real na casa. Se fizer isso durante o dia, hein? Depois do pôr do sol, não vai depois do pôr do sol não funciona. Fica a dica. O pessoal que trabalha com mapeamento não costuma voar depois do sol. Depois do sol. Principalmente, preste atenção. Tem determinada época do ano que isso realmente é sério. Eu andei brincando esse tempo de fazer... o tempo que estava aí a cintilação mais ativa, março... até março, né? Eu ligava lá um processamento que eu fazia, fixava a ambiguidade 1 segundo, 2 segundos. Você chegava durante o dia. À noite, aquilo ficava rodando. Você tomava uma garrafa de vinho e a ambiguidade solucionava. Ainda bem, né? Que aí você tomava o vinho. Então, o pessoal que trabalha com pulverização aí, que costuma voar, né, depois do pôr do sol aí, pode ser que ficar... É verdade, isso que eu tava perguntando. Tem gente que tem, além dos veículos terrestres, né? Sim. Tem o pessoal que faz pulverização, né? Então, a gente tem... quando que você precisa usar essa solução, né, de tempo real? Por exemplo, se você for trabalhar com sistematização, for passar pro trator, né, um mapa de navegação ali. Agricultura de precisão. Agricultura de precisão. Então, você precisa ter esse dado com precisão de centímetros, porque se o trator errar 1 metro, 2 metros, ele pode pisotear tudo que ele já tinha plantado ali na linha anterior, né? E aí, isso aí o sistema tem que estar ativo e funcionando durante a coleta, plano de voo e também durante a execução, né? Porque se você for usar o trator, por exemplo, né, um veículo terrestre nessas condições, né, que você falou aí, de que a ionosfera está atrapalhando o posicionamento, você pode passar um dado de qualidade boa e o trator pode, mesmo assim, errar a posição, né? Isso daí é interessante que na agricultura de precisão, ela no Brasil, ela talvez não, é mais o GNSS, né, agricultura de precisão, ela é mais utilizada do que talvez a gente possa imaginar. É algo muito forte. E o problema da cintilação é sério, que os caras, eles investem e querem trabalhar 24 horas. Porque a máquina está lá disponível, né? Se ela agora tá tranquilo. Pulverização, né? Porque mapeamento o cara não vai fazer nada. Agora tá tranquilo que a ionosfera tá baixa, mas
sempre tem gente procurando a gente. Professor, o que que acontece que E uma, não fixa ambiguidade, coisa desse tipo? tem assim? uma dúvida, por exemplo, vamos supor que eu estou navegando com o meu drone ali de pulverização e o sol se põe e acontece esse problema aí da ionosfera atrapalhar o posicionamento. O receptor, ele tem como saber que ele está sendo atrapalhado ou ele simplesmente vai ter um erro de posição e ele não vai saber que ele está errado? A maioria não vai saber. A maioria não vai saber. Não vai saber. Aí entra a imagem. Aí tá defendendo o peixe, né? Não, é a integração, porque o sistema desse tem que ser redundante. Tem que ser Qualquer redundante. sistema de navegação ele tem que Então, ser o que é redundante. interessante é que na navegação aérea, pouso de aeronave, nem se fala nos negócios desses. O negócio desse, você fala GNSS. Não, em Em imagem? imagens, mesmo INS. Então, mas tem alguns sistemas, inercial. tem Não alguns, sei porquê. Eu tem também não alguns entendo drones certo, mas que já tem isso, navegação visual, né? Como Sim. você mencionou. Sim, Tem. quase todos. E Quase alguns tem receptores. foguetes aí que era Tem lançado. receptores agora lançados recentemente, que eu acabei de ver de uma empresa, não vou falar o nome, mas em uma empresa que tem já várias câmaras fisheye, quer dizer, o cara, ele faz o primeiro posicionamento, ele vai para um outro lugar, mesmo que ele perca o sinal, ele faz o posicionamento e liga, né, com a imagem, via imagem. Uhum. Então, quer dizer, o segredo da navegação, ela tem que ser redundante, tem que ser... tem que ser uma pode ter fusão, uma né? técnica, se eu perder o sinal GPS, uso o sistema inercial, uso imagem, né? Uhum. Para você, uma coisa cobre a outra, né? Mas é que para pouso de aeronave é safety of life, né? Só quando tiver assim. Muito seguro. Né? Você vê que até o GNSS até hoje não. Muitos, É diferente do caso do drone, né? É. O drone, se cair, o cara perdeu o drone, vamos dizer assim. É uma câmera lá de uns 50 mil dólares. Calma, né? Mas O avião a gente tá mexendo com vida, né? Exatamente. É muito diferente o requisito de segurança. É muito diferente. Muito diferente. A Tesla, né? Ela usa a primeiro recurso, a primeira informação quando ela precisa consultar alguma coisa é imagem. O GNSS entra na solução, mas entra depois, digamos assim. Ela é 100% baseado em imagem. Se você, dependendo da condição, se você tirar o sistema GNSS de um Tesla, ele Mas ela tem que continua começar com posicionamento. Tem que começar em algum com lugar. Posicionamento global. Começa, É, com, começar com começa com GNSS. É. Você Exatamente. vê, a geodésia é fundamental, né? Você não tá no mundo, você tá num sistema local, né? Fazer um embate geodésia versus fotogrametria. Pode ser o próximo título já, viu? Pode ser o próximo título. O próximo título podia ser esse já. No drone a gente tem um sistema chamado de Dead Reckoning, que é quando perde o sistema de GPS, a gente tenta navegar para casa baseado somente no sistema inercial. No inercial. Obviamente que isso tem um erro, né? O erro ele vai propagando muito rápido, né? Vai propagando o erro muito rápido, né? Mas pelo menos você tenta pegar o rumo ali, Você volta para casa. volta né? para casa. Agora, isso aí que você fala é algo fantástico em termos de modelagem matemática lá na engenharia cartográfica, em ajustamento de observações, né? Filtro de calma, né? Tudo de calma. Filtro de Sim. calma. O algoritmo do drone é Isso 100% aí baseado em filtro Nós de calma. usamos isso aí no sistema terrestre, né? De mapeamento. Também. Outra... É 100% baseado em filtro de Gente, é o seguinte, deixa eu dar uma mensagem pra galera aí. Gente, faz da matemática, senão vocês não sobrevivem. Não, viu? Aí a pessoa, É verdade. aí a pessoa vai e pega o celular dela e tá dando 20 erros de 20 metros de erro, né? E a pessoa, nossa, fica brava, né? Não tá Não sei, funcionando. deixa eu fazer um comentário, talvez, não sei se todos sabem, mas no Android, a partir do Android 7, você, além de se posicionar, você tem como captar as observáveis. Você consegue gravar todos os celulares, galera, ou só alguns modelos do hardware? Android. O Android. Tem já L1, L5, você tem como receber as observáveis. Sabe o que é isso? É receber a pseudodistância, Sinal bruto. a fase da onda portadora, é o Hynex, o arquivo. Lá. Uhum. O Milton lá comigo, nós orientamos um aluno ali da computação que trabalhou nisso. A Google, o ano passado no ION, GNSS, teve uma competição mundial de fazer, olha só o que era, o challenge, o desafio. 10 centímetros com receptor de navegação. 10 centímetros usando o celular. Usando PPP, além disso é PPP. Uhum. Tiveram mais de 560, 600 inscritos no
no evento e os caras chegaram lá nos 10 Os 10 centímetros com o celular. 10 com o centímetros no celular. Aí Bacana tem isso, que... Até aí tem que saber onde que tá a antena. Aí já vi que o nego põe o celular assim ou assim. Então, mas tem que baixar um software para fazer isso, para gravar o dado bruto. Os celulares hoje, os Android 7 tem. Aí tem um... Ó, para quem quiser ver, Rhinex Geo++. Se você baixar esse aplicativo, tem como... Se o seu celular tiver Hardware compatível, né? hardware compatível, tem como baixar as O observadas. celular virou um receptor. O celular virou um receptor. Tem fotogramia. Mas é que... A gente vai... Não, é verdade. O iPhone tem- não tem lá, Eu o tenho que iPhone E 14. tem aqui inercial também, não é? Tem Inercial. real, tem LiDAR, né? Tem LiDAR, né? Nós falamos de ionosfera e tal. Nós propusemos uma sessão, eu e outros amigos aí, para a AGU agora em São Francisco, em dezembro. E chamamos lá um nome lá, sinergia. Eu gosto da palavra sinergia da geodésia e ionosfera, clima espacial. E não é que surgiu um cara lá da Google e submeteu um trabalho usando receptores de navegação para monitorar a ionosfera a nível mundial. Do celular. Ah, que interessante. Ou seja, cada pessoa no planeta com o celular no Consegue, bolso ah. seria Mas um ele pede autorização fornecedor de pro cara informação. fazer Aí isso, não vai. Um asterisco ali, É, né? Tem um asterisco ali. Mas você vê como que o negócio evolui, que você não sabe para onde vai, cara. É É, uma coisa... Não, é impressionante isso. existe um receptor, Tomazelli, você comentou da fotogrametria no celular, que você acopla no celular, ele tem uma antena aqui, GNSS, e você abre um aplicativo e na parte de vídeo, e você vai filmando, e ele faz essa junção, né, da topografia com a fotogrametria, e você consegue gerar esses mapas, né? Modelo tridimensional. Modelo o Pixel tridimensional. Cat. Tem um... Pixel.cat, exatamente. Ele O próprio reconstrói em Pixel tempo tem. real. Reconstrói em tempo real. Então você usa um aparelho que está no seu bolso É. para poder juntar essas duas informações. É. Com isso que você falou, galera, do celular conseguir 10 centímetros sem nada externo, esse aplicativo, em vez de ser um hardware, como é hoje, poderia ser simplesmente um aplicativo. Não é uma coisa tão simples, É. mas eu nem consegui. Sim, você abre o aplicativo e você consegue ali fazer um escaneamento de uma praça, de uma Evolução da tecnologia. para caber no bolso, né? Pessoal, a gente tá aqui estourando nosso tempo do podcast aqui, né? Muita coisa para falar, né? No encontro só, né? Para fechar aqui, eu queria que vocês comentassem, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre novas tendências, né? Dessa área de fotogrametria, melhora de precisão, né? Tem alguma coisa assim que vocês olham que fala, não, isso aqui, a hora que entrar, vai revolucionar o posicionamento, ou vai eliminar a quantidade de hardware que precisa, ou vai melhorar a posição, né? Novidades, né? Novidades, assim, do mercado que vocês... Eu sei que vocês participam de vários congressos fora do país, né? Então vocês estão sempre em contato com esse tipo de trabalho que a gente não tem acesso, né? Nós mortais não temos acesso, né? O que vocês viram, assim, ultimamente nesse congresso que fala, não, isso aqui é uma tecnologia bacana, assim. Ou então que Eu viram tenho- também e a gente ainda não tem aqui ou não tem no Brasil, não está difundido no Brasil, né? Acho que alguma... Eu tenho comentado com os alunos mesmo lá na Unesp, né, que fala, hoje a quantidade de novidades, coisas novas que se vem, eu não dou mais conta de acompanhar, Tomazelli. Você ainda dá conta? Eu dou. É uma... São tantas e tantas que Acho que não. não tem jeito, cara. É uma coisa... É. Eu diria em termos da geodésia aí na parte de posicionamento, é isso que eu comentei aí, é o PPP em tempo real. PPP Tá. em tempo real. A gente já vai Com- RTK em tempo real, né? Uma RTK em tempo real. Na verdade já é em tempo real. E com o desenvolvimento da parte de colocar informações de integridade. Ah, legal. Confiabilidade. Porque- né? Probabilidade, é. Porque não é ter o posicionamento, mas na hora você saber, posso usar, não posso usar, né? Uhum, E nesse momento você pode ser até íntegro, né? Falando, não usa, não usa, não usa. uhum. Você está sendo íntegro, né? Mas ninguém vai querer. Você tem que ter integridade e poder usar, né? A disponibilidade, né? Uhum. Acho que é por aí. Nós lá nesse projeto do INCT, da navegação aérea,
Eu não comentei, mas nós temos aí um grupo envolvido bastante interessante nesse projeto, que é o INPE, o ITA, IAE, PUC-Rio, a Federal do Paraná, o Instituto Federal aqui de Presidente Epitácio, falei o FPR, a Universidade Técnica Federal do Paraná. Tem um grupo aí bastante grande envolvido nisso, né? É um desafio grande e talvez numa próxima oportunidade a gente possa falar de alguns resultados aí positivos nessa direção, espero. Com certeza. Não, legal, mudar bastante coisa. E você, Tomazelli, que Bom, tecnologia? eu acho o seguinte, a gente está trabalhando com um projeto a gente trabalhou com floresta e com agricultura, né? Com coleta de imagens. O que eu percebo? Hoje em dia é muito fácil fazer imagem. Todo mundo faz, né? Mesmo a gente, né? Você faz imagem que nunca mais você vai ver, né? Uhum. Você vai lá no Google Fotos, esquece, né? Então é muito fácil coletar, mas extrair a informação que a imagem tem é mais difícil, demora e às vezes você não extrai. Uhum. Então o que eu vejo como um horizonte? Não tem ainda, mas está chegando. Você fazer a extração da informação em tempo real. Uhum. Para como que isso vai ser feito? Tem hardwares aí de placas, posso falar o fabricante, né? NVIDIA Ótimo, e tal, que fazem em tempo real isso com inteligência artificial. Uhum. Então, para mim, assim, a fronteira é essa. Eu vou coletando a imagem e vou dando a resposta em tempo real. Não vou coletar a imagem, levar para casa, processar, e uma semana depois eu devolvo para o cara o que ele precisa. Por exemplo, o agricultor, ele quer saber se tem uma doença. Então, eu tenho que chegar com o meu sistema lá, por drone mesmo, né, com um sistema de inteligência artificial embarcado, e no final ser capaz de dizer para ele, aquela área ali tem doença, aquela área ali tá mal irrigada, aquela área ali tá com falha, né? Uhum. Então essa que eu acho que é a tendência, solução. é a solução em tempo real. Porque coletar imagem é muito fácil, né? Satélite, você tem aí, sei lá, quantos satélites? 1000. Todo dia Muito bacana. torando, guardado, ninguém nunca vai ver aquela imagem tá lá. Uhum. É. E a mesma coisa com o celular, cara. Quantas imagens você coleta por dia? Você nunca vai ver. Uhum. Então, qual que é a fronteira? Você ser capaz de entregar a informação que o cara precisa, apesar da imagem, às vezes nem guardar a imagem. Você coleta e fala pro cara, olha, ali tem doença, ali tem... Quer dizer, ali você pode colher naquele pedaço ali o teu tomate, Uhum. ali você precisa aplicar fazer uma pulverização, ali tem falha, você precisa plantar de novo. Em tempo real, você voou, desceu, fala pro cara como é que é. Então, embarcar a inteligência, isso que eu acho que é o que está começando agora em termos de pesquisa, tá? Já tem tecnologia nesses sistemas de inteligência artificial em placas, embarcados, né? Uhum. Então, isso que eu acho que é o que está rolando, começando agora. Não tem pronto ainda não. Os caras falam, ouvi falar, o senhor falou que tem um... Não tem ainda não, mas é a fronteira aí do desenvolvimento pra gente. Aí, Não tá? adianta mandar mensagem aqui no WhatsApp pedindo a solução. O Tomazelli comentou aí de inteligência artificial, não falei nada nisso aqui também, mas na geodésia hoje também está entrando forte. Tem um sistema chamado GIGOS, que é um sistema geodésico de observação da Terra, que recentemente, em maio, eles criaram uma área foco lá que é a inteligência artificial na geodésia. Está vindo forte aí também. Vai revolucionar todas as áreas. Todas as áreas. Né? Todas as áreas. Não vamos perder emprego, hein, galera? Isso que você comentou, Tomazelli, da aplicação final é interessante porque se você perguntar para um leigo o que um drone de mapeamento faz, ele vai falar justamente isso. Ele vai falar, o drone, você escolhe a área, ele volta com o resultado pronto. Um leigo, só que não, né? O leigo Só que fala não, né? isso. Só que não. A pessoa que não sabe os pormenores por trás disso, ela fala isso. Então esse, com certeza, eu acredito que seja também o objetivo final, Tem né? feito controle de qualidade, assim, nesses levantamentos? Lógico. Eu digo lá como chama? PEC. Depende, né, galera? Porque são critérios diferentes, né? Não, é na agricultura. Né? Não, mas dependendo do... o PEC aí seria só para... PEC só mas pra qualidade com pontos, cartografia com pontos de e tal, controle. né? É Tem diferente. projetos de mapeamento faz, né? Na agricultura de precisão, o controle de qualidade é o trator navegando onde Lá, ele deveria. Tem a aplicação, que Onde o ele cara deveria. que é bom pra ele, né? 1 metro é bom, ou 1 centímetro, né? Exatamente. Aí é cada um, né? Agora, um ponto final importante também, que recorre o pessoal bastante também, causa bastante ainda dúvida e curiosidade, deixa eu aproveitar o professor Tomazelli, é a questão do LiDAR, do laser, né? E o pessoal recorre muito a laser, a LiDAR na necessidade. Pô, eu queria um drone, não seja drone, seja aéreo com laser, com LiDAR.
E é importante, às vezes, destacar, eu sei que o professor Tomás ele trabalhou bastante com isso, e muita gente pede sem saber muito o propósito disso, né? Não sei se o pessoal que já trabalhou bastante com isso podia dar uma direcionada onde que o pessoal usa mais a questão do laser aí, né? Do LiDAR, né? Sem querer dar carteirada aqui, mas a gente voa laser desde 2013, 2014? Quando foi A esse gente primeiro tem um projeto? sistema montado em 2014, né? Que era, foi um dos 2014. primeiros, tinha 3 sistemas, né? Tinha 10 dois, anos. tinha 2 ou 3 sistemas acadêmicos e tinha um sistema comercial na época, que eu posso mencionar, que é a Eloiscan, né? Uhum. Mas o laser é muito bom porque ele, como é luz coerente, ele consegue penetrar em vegetação, principalmente. Uhum. Então, para mim, assim, ele é relevante quando você quer encontrar, por exemplo, a altura da árvore, densidade, quando você quer trabalhar com a vegetação, descrever a vegetação melhor. Quando você tem superfícies sólidas, né? O óptico é equivalente ou até melhor, a qualidade é melhor, porque você não depende do sistema inercial, né? E muito mais barato. Né? Então, teve um problema, que teve uma transição da época da fotogrametria que era com câmera de filme, né? Para digital, e nessa época, quando o laser apareceu, ele era melhor. E depois, com o advento de toda a tecnologia digital na aerofotogrametria, câmera digital, GPS, quer dizer, GNSS para posicionamento, você faz um modelo digital do terreno com sensor óptico, com uma câmera digital, com qualidade até melhor que do LiDAR. Só tem um problema, o óptico eu vejo a copa, não penetro na vegetação. Você vê aquela Você vê o que está em cima, você vê o que está em cima, né? Verde, Você vê a superfície sólida. E o LiDAR tem essa capacidade de penetrar. Então, por exemplo, se eu quero, sei lá, analisar um fundo de vale que tem muita vegetação, eu quero ver o chão, LiDAR. É uma cidade que eu quero ver as construções. Pode ser ótimo. Pode ser ótimo. Uhum. Então, é isso que eu disse no começo. A gente precisa ser capaz de selecionar, né, o que é melhor para mim. Qualquer técnica, né? É entender bem a técnica, né? E o método usado. Né? Isso, e aí eu vou selecionar, não é porque o LiDAR tem uma tecnologia mais, porque ele tem os seus problemas, né? Ele depende do sistema inercial, depende do GPS. Se o GPS falhar e o inercial falhar, não tem o LiDAR. E o óptico não, se eu voar e falhar o GPS falhar o inercial, eu me viro. Então tem esse problema, né? É uma tecnologia mais cara, depende do inercial, muito do inercial de boa qualidade, depende do posicionamento geodésico. Então, assim, para essas situações ele é melhor. Para Então, situação de área de vegetação. onde né? tem vegetação, ele é melhor. Aí você consegue ter o Porque você solo consegue ver abaixo. o chão. Você Eu vê a consigo- superfície. Eu consigo calcular a diferença, né, do topo para a superfície, calcular a biomassa, calcular a densidade. Então, nessas situações, o LiDAR é apropriado. São milhares de pontos por segundo, né? Isso. Que vão radiando e. Chegando no chão, né? E o óptico não vê o chão, né? Bom, Perfeito. beleza, pessoal. Eu acho que a gente esclareceu aqui muitas das dúvidas que as pessoas tinham, né? Com relação à topografia, PPK, até LiDAR, laser, a gente englobou aqui, né? Vai passar mais uma hora aqui, né? Dá pra ficar mais Dá uma pra hora aqui. próxima, né? Assunto mais vinho pro aqui. próximo podcast, né? Opa! Então, eu primeiro quero agradecer, né, Thomas Hélio, galera. Eu sei que o tempo de vocês é extremamente concorrido, né? Pra vocês terem vindo aqui, ficado esse tempo aqui, transmitindo conhecimento aqui para o pessoal, né? Tenho certeza que todo mundo vai gostar, né, de ver, principalmente acho que quem é aluno de vocês, ver vocês fora da matéria, né? Numa conversa diferente, vamos dizer assim, né? Conteúdo muito bacana que vocês trouxeram. Então, obrigado mesmo por vocês terem aceitado. Espero que vocês aceitem futuros convites, né? Que a gente já foi, na minha cabeça, já foi vendo vários temas que a gente consegue fazer spin-off aqui desse episódio aqui, né? Agradecer ao Roberto também, o pessoal da equipe da podcast que ajuda isso aqui a acontecer. E vocês têm alguma colocação final para fazer? Podemos encerrar. Não, só agradecer realmente ao professor Galera Tomazelli, são pessoas muito conceituadas na área, né? Referência, né? Referências na área, são com tempos preciosos mesmo, né? Então, obrigado aí mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de agradecer também. No nosso grupo lá, nós estamos numa área agora de fazer divulgação científica, né? De Legal. falar de forma mais simples para a comunidade. E acho que essa daqui foi uma ótima oportunidade. Então, muito obrigado. Isso Obrigado. é essencial. Isso é- Bom, pessoal, o tempo, como a gente falou, o tempo deles vale bastante, então deixa a sua curtida aqui nesse podcast, que a gente usa essas curtidas para poder medir o assunto que a gente fala que vocês gostam de ouvir. Então, se vocês tiverem alguma pergunta também pode deixar aqui nos comentários aqui, que a gente vai ter o maior prazer em responder.
Obrigado novamente, pessoal. Até a Obrigado. próxima.